Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Dora Silva e este é o meu canal, que vocês já conhecem tão bem, Livros à Lareira com Chá, mas nunca é demais vos recordar que se estiverem a ver este vídeo, que eu agradeço muito que subscrevam o meu canal e que deixem o like no vídeo. Muito obrigada! Então, em primeiro lugar, eu tenho que vos agradecer as mensagens tão queridas que eu tenho recebido dos vídeos que eu tenho feito anteriormente. Eu tenho feito vídeos não de opinião, mas de um bocadinho de converseta, porque todos nós gostamos de um bocadinho de converseta, e estou muito feliz por vocês terem aderido e terem interagido comigo, e espero, acima de tudo, que daqui para a frente possamos continuar a conversar uns com os outros e a trocar pontos de vista. Então eu hoje trouxe o vídeo dos livros que chegaram cá a casa há um mês para cá, mais ou menos. Portanto, foram estes livros. Alguns vocês já conhecem dos unboxings, mas de qualquer das formas eu resolvi fazer este vídeo porque há aqui livros que eu não conheço e agradeço que vocês nos comentários me digam sobre o que é que falam e porque também quero falar um bocadinho sobre o que é que eu tenciono ler agora, portanto, ao longo do mês de janeiro, que já vai aqui, já estamos a dia 11 e está a andar muito depressa, e então vamos lá. Então, chegou cá a casa o livro A Passagem de Horácio de Medina, um livro de poesia, e posso-vos dizer, eu ainda não li os poemas todos, mas este livro, para quem gosta dos poemas de Fernando Pessoa, eu devo-vos dizer que eu já encontrei aqui algumas semelhanças. Vou fazer, portanto, a leitura deste livro ainda este mês e depois vou partilhar com vocês. Foi uma agradável surpresa. Não conhecia o escritor, mas a escrita os poemas são tão lindos que eu vou partilhar com vocês. Depois, na troca de livros que houve do Pai Natal Secreto, um dos desafios que eu participei no mês de dezembro, chegou cá à casa, que me foi oferecido pela Bárbara Tomé, para quem manda uma beijoca, este livro da Inês Pedrosa, O Fazes-me Falta. Um livro que eu li na minha adolescência, que fala sobre a saudade, fala sobre a perda, mas acima de tudo fala sobre a amizade. E para mim a amizade é dos sentimentos mais bonitos que as pessoas podem sentir entre si. Um livro que eu gostei muito de ter recebido. Depois, da Daniela Steele, chegou cá à casa com uma menina que também me enviou num desses desafios das prendas do Natal dos Amigos Secretos. Recebi o Malícia, um livro que eu não faço a mínima ideia sobre o que é que fala, mas eu gosto muito da Daniela Steele porque aborda assim temas que eu gosto. Os livros dela têm uma certa realidade e encontro sempre temas que me deixam a refletir e aprendo sempre alguma coisa com as histórias delas. Eu gostei muito deste livro. Depois, a Catarina Coelho, que é uma amiga minha, que é uma subscritora do canal, enviou-me também em dezembro um livro para eu me aventurar por leituras de fantasia. Sabem que não é muito a área que eu costumo ler, mas eu gosto de ler coisas diferentes, eu gosto de bons desafios, e então tenho aqui este livro, John Lennon Nunca Morreu, e Outros Contos Fantásticos. É um livro de contos. Eu prometi-lhe que ia ler, entretanto, ainda não consegui, mas Catarina não está esquecida e eu vou sem dúvida ler nos próximos tempos. Espero ainda conseguir ler este mês. Depois também chegou cá à casa, juntamente com a Malícia da Daniela Steele, este livro da Julie Gaverwood, Sem Perdão. Portanto, esta história eu sei que é um thriller, eu sei que é um louco que fala sobre a vontade que tem de matar alguém, mas ninguém o leva a sério. Mas ele tem uma vítima escolhida, portanto eu já estive aqui a investigar um bocadinho e parece-me ser uma história interessante. E como eu agora até gosto de ler thrillers, quem sabe se eu até não o aplico aqui no projeto da Biabook. Para quem não sabe, a Biabook também tem canal aqui no YouTube, está a fazer um projeto de thrillers muito giro e eu também espero participar. Quem sabe se eu não enquadro este livrinho no teu projeto, Bia? Vamos ver. Depois, uma amiga minha, a Kika, eu já mostrei este livro no unboxing, enviou-me durante o mês de dezembro O Fabricante de Bonecas de Cracóvia. Um livro que, ao que me parece, também tem bastante fantasia à mistura. Esta boneca que nós temos aqui, portanto, ela vive numa loja de brinquedos e ganha vida.
E depois, enquanto o país, que eu agora não me recordo muito bem qual é o país onde a história se passa, e eu tenho medo de estar a dizer asneiras. Mas, portanto, passa-se na Polónia. Assim é que é, para não dizer disparates. Portanto, esta história passa-se na Polónia e durante a ocupação nazi, esta boneca ganha vida e vai levar um bocadinho de esperança às pessoas com quem ela vai ter a oportunidade de se cruzar. Portanto, eu já sei que esta história é maravilhosa, já ouvi falar muito bem e que também queria ver se conseguia ler ainda este mês, porque o livro também não é muito grande e eu gostava muito, muito, muito de ler esta história. Depois, a Bibook e eu fizemos uma troca de livros do Natal. Nós somos amigas e então ela enviou-me um livro que eu fiquei toda contente quando o recebi, porque eu gosto muito da Jules Devereux, que é Perfume da Paixão. E sei que esta história tem aqui também assim um bocadinho de intrigas pelo meio, não é? Há uma rapariga que casou, mas depois descobre que ou casou ou vai casar. E descobre que, portanto, a pessoa por quem está apaixonada se calhar não é aquilo que parece. Então tem aqui assim um romance com um bocadinho de intriga e acho que é mesmo ao género que eu gosto, porque de vez em quando sabe bem nós lermos os livros assim. Eu já li o primeiro livro dela, que é o anterior a este, que é O Jardim da Alfazema, e eu adorei. Portanto, espero bem que esta leitura também me traga, assim, bons momentos. Veremos. Depois, um livro que eu adorei receber no Natal, um livro que eu já li, um livro que eu adorei, porque eu sou fã do autor e eu mal posso esperar para um dia eu poder conhecer pessoalmente e lhe poder agradecer por nos trazer histórias incríveis. Eu adoro Raul Minha Alma. Eu adorei ler este livro, ganhei uma vida quando perdi. Nós ao lermos este livro, nós vamos dar importância a 2 ou 3 fatores que muitas vezes passam-nos ao lado. E eu quando li esta história, a primeira coisa com que me deparei foi que a protagonista, a Alice, tem imensas características em comum comigo. E só por causa disso eu fiquei logo encantada com a personagem. Mas a história, nós aqui temos a história de uma rapariga que, portanto, ela apaixona-se por uma pessoa, digamos assim, errada, não é? Ela não é correspondida e ela sofre horrores. E ela gosta tanto dele que ela quer ficar com ele, só que ele não está nem aí para ela. E eu, quando comecei a ler a história, a primeira coisa que eu tinha vontade de gritar para ela era: manda-o ir apanhar morangos de escadote, porque ele realmente era parvalhão. Mas pronto, não interessa. Acontece que a nossa história acaba por ser muito engraçada, porque ela, ao sofrer por esse amor não correspondido, ela vai falar com a mãe e a mãe resolve levar à sua psicóloga, que lhe vai indicar uma pessoa que vai ter uma fórmula mágica para ajudar a esquecer aquela pessoa que a faz sofrer. E depois o livro passa-se, portanto, naquela altura, com personagens que vão criar aqui um enredo muito interessante, mesmo ao estilo de Raul Minha Alma, porque eu adoro a escrita do autor, mas eu não me vou alongar muito mais, porque eu vou fazer a opinião deste livro aqui no meu canal e eu quero que vocês vejam a minha opinião, porque eu dei 5 estrelas a este livro e aconselho a toda a gente que é eterna apaixonada, pessoas que não são correspondidas no amor, porque sim, nós encontramos aqui algumas coisas que realmente são frases e são pensamentos, digamos-nos assim, que nós vamos nos enquadrar e vamos de certeza absoluta encontrar aqui algumas respostas que até nos ajudam a ter um bocadinho mais de autoestima, de amor próprio, porque nós muitas vezes com os desgostos da nossa vida esquecemos-nos de nós e nós devemos estar sempre em primeiro lugar. Foi isso que eu aprendi com este livro. Primeiro eu, a seguir eu e depois eu e só depois o resto. Portanto, não se esqueçam, se quiserem ler assim uma leitura leve, engraçada e com alguma aprendizagem pelo meio, ganhei uma vida quando perdi, de Raul Minha Alma. Depois, também chegou cá a casa uma prendinha de Natal, que vocês também já viram aqui no meu canal, Um Acaso Perdido, da Colleen Hoover, um livro que eu já tenho. Este livro é repetido, tenho aqui para trocar que ainda não troquei. Ainda não li, sei que também tem a ver com a história de um primeiro amor, de uma desilusão, porque também as pessoas aqui, neste caso, há alguém que não é aquilo que parece. Parece-me uma história bastante interessante e eu estou muito curiosa para a fazer. Entretanto, não vai ser já este mês, porque já tenho algumas leituras alinhavadas, mas de qualquer das formas,
eu sei que a Colleen Hoover escreve maravilhosamente e eu mal posso esperar para ler esta história. E também recebi A Filha do Mercador de Seda, que é uma história também muito intrigante, com bastante mistério à mistura. Então, este livro conta-nos a história de uma rapariga que vai descobrir que os pais, que afinal ela pensavam que eram uns simples comerciantes, se eu não estou em erro, ela vai descobrir que afinal eles têm alguns segredos que vão comprometer um bocadinho aquela magia que ela tinha da família. Portanto, nem tudo é o que parece. E depois ela vai perceber que os pais são pessoas um pouco maquiavélicas e ela, quando se depara com a realidade, vai sofrer muito e vai passar por algumas situações que sei que transformam esta história numa história fantástica, que eu ainda não li, mas quero muito, muito ler. Ainda não me aprofundei muito sobre as situações, sei que tem a ver com o colonialismo, e eu gosto dessas histórias. E depois, como também se passa para os lados do Oriente, e eu gosto muito, eu adoro tudo o que é lado do Oriente, estou muito, muito curiosa. Depois, também chegou cá a casa um livro que eu desconhecia por completo, mas um livro que a sinopse deixou-me bastante curiosa, que é O Farol no Fim do Mundo. Eu não conhecia este livro, eu nunca tinha ouvido falar, mas, segundo a sinopse deste livro, o que acaba por ser interessante nesta história é que vai-nos relatar a história de um barco que vai naufragar e há uma ilha onde vão chegar, portanto, alguns dos destroços. E no meio desses destroços vem um diário de um homem. Um diário que nos conta a história das suas duas filhas gêmeas. Acontece que essas duas filhas gêmeas têm portanto, a vida delas também é envolvida em mistérios. E também vão ser decifradas algumas situações que ninguém sabia até então. Eu sei que vai haver, é uma história onde as coincidências estão em toda a parte, é uma história que nos agarra, é uma história que tem boa cotação, porque eu já estive a ver, e eu estou muito curiosa para ler, porque eu gosto muito de histórias com mistérios, com diários, vocês já sabem que eu adoro essas coisas, portanto eu quero muito ler esta história. Depois, uma leitura que eu estava em pulgas para receber este livro, uma série que eu fiquei rendida. Um personagem que tinha tudo para que o odiássemos, mas eu acho que acontece a toda a gente e nós ficamos rendidas. O Joe do Tu. Eu adoro esta personagem. Esta personagem devia de levar uma tareia todos os dias, por tantas maldades, atrocidades e tanta coisa menos boa que ele faz, mas ao mesmo tempo ele acaba por se tornar uma personagem maravilhosa, de tão inteligente que é. Então, o Joe vai-nos alertar, e agora fugindo um bocadinho ao livro, o Joe vai-nos alertar um bocadinho para a realidade com que nos deparamos, nomeadamente com aquilo que nós expomos nas redes sociais. Ele vai se apaixonar por uma rapariga, pela Beth, e vai desenvolver por ela uma paixão obcecada, exatamente porque ele vai descobrir e vai perceber muitas coisas dela, porque ela é muito descuidada com aquilo que coloca nas redes sociais. Portanto, este livro, no fundo, até é um bocadinho alarmante e chama-nos a atenção dessas situações. E eu adorei ver a série. Adorei ver a série e sei que vai sair um novo livro e sei que já saiu a segunda série, ainda não vi a segunda série, ainda só vi a primeira parte, mas eu adoro esta personagem. Nós conseguimos entrar dentro da cabeça dele e conseguirmos perceber a forma como é que ele, portanto, a forma como ele organiza as coisas e como ele consegue chegar àquilo que ele quer de uma forma tão perspicaz e tão perfeita, porque ele não deixa rastros, ele não deixa forma de ser descoberto nem apanhado, é mesmo fantástica. Portanto, quem gosta de um thriller arrebatador, tem aqui um livrinho e peras para isso. Depois, perdi à Porta Editora um livro que eu vi a circular aí nas redes sociais e que muita gente estava a falar, e eu agora gosto muito de thrillers e tenho andado assim um bocadinho mais virada para esse género literário. Eu pedi do Thomas Harris Carrymore. Então, nós aqui temos uma história que nos conta, portanto, vai haver uma rapariga que se vai ver envolvida na descoberta de 25 milhões de dólares em ouro
que estão numa casa que pertenceu a Pablo Escobar. E é uma história assim toda cheia de mistérios, de descobertas, e que também já vi que tem boas opiniões. É um livro que não parece ser um livro assim muito maçudo, portanto também estou extremamente curiosa para ler esta história. E por fim, o último livrinho que também chegou cá a casa através da Porta Editora, a quem eu muito agradeço de coração, foi o Conta-me o Teu Segredo, da Dorothy Cumpson, um policial. Um livro que também é completamente diferente daquilo que eu estou habituada a ler. Eu li aqui há muitos anos atrás A Filha da Minha Melhor Amiga e o Bons Sonhos, Meu Amor. Já há muito tempo não lia nada da autora, mas como os últimos livros dela têm sido um sucesso, quando este livro chegou cá a Portugal através da Porta Editora, eu pedi se eles me podiam ceder um exemplar, e ainda bem que o fiz. Eu fiz uma leitura em conjunto com a Bia Book. E eu também vou deixar a opinião deste livro aqui no meu canal, porque é uma história também muito cativante. Não gostei do final, o final deixou-me um bocadinho triste e um bocadinho chateada, porque eu não gosto de finais em abertos, mas gostei muito dos temas que a nossa autora aqui aborda. Portanto, ela aborda aqui temas como a violação, como o aborto, como o sequestro, como a forma violenta que muitas vezes as pessoas, ao esconderem segredos, acabam por sofrer porque não contam a ninguém. E eu gostei muito, muito, muito desta história. Pronto, foram os livrinhos que chegaram cá a casa. São muitos livros mesmo. Tenho imensas opiniões em atraso. Vou tentar pôr isto tudo em ordem, que não é fácil, porque o tempo para gravar e para editar é muito escasso. Mas pronto, eu espero que tenham gostado do meu vídeo. Gosto sempre de vos mostrar o que é que vos chegou cá a casa. Neste momento estou a ler A Rede de Alice, uma leitura que eu iniciei no mês de dezembro, mas depois parei porque o mês de dezembro é um mês complicado, eu não li nada de jeito em dezembro. Mas agora quero retomar a leitura, que eu estou a fazer essa leitura com a Filipa, do Este Livro é Meu. E pronto, digam-me o que é que andam a ler, se conhecem algum dos livros, deem as vossas opiniões. Obrigada por estarem aí. Se me quiserem seguir no Instagram, estejam à vontade. Não se esqueçam, procuram Dora Silva Livros e vão me encontrar. E pronto. Acho que vou ficar por aqui. Se calhar até vou fazer mais algum vídeo, porque eu tenho tantas opiniões em atraso. Olha, veremos. Um beijinho. Não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Tchau!